Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos verão depois pela internet. Bom dia, boa tarde. Estamos aqui na Igreja Matriz São Sebastião, em nossa vigília de adoração, aqui na Quaresma. Todas as sextas-feiras, durante a Quaresma, nós estaremos aqui, sempre das 8 até a meia-noite, em adoração a Jesus no sacrário. E durante a nossa adoração, essa nossa vigília, nós temos este momento de pregação. Hoje eu quero falar sou Celso Deretti, para quem ainda não me conhece, aqui da Arquidiocese de Florianópolis, pregador. Então eu quero hoje falar sobre permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus. Nós vamos tomar o texto de João, capítulo 15. João, capítulo 15, de 1 até o 8. Então, quem trouxe a palavra pode tomar João, Evangelho segundo João, capítulo 15, de 1 até o 8. Olha, esse texto, ele é dentro do contexto da paixão de Cristo, né? Jesus está prestes a ser preso, traído, julgado, condenado, executado. Ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, isso aqui é muito grave. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo no fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra do Senhor, palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui a chave para nós entendermos essa passagem é mergulharmos no mistério da pessoa de Jesus. Aliás, toda a nossa fé, ela é cristocêntrica. Cristocêntrica. Precisamos entender quem está falando aqui, por qual motivo está falando. Quem é que está falando aqui? É Jesus. Jesus quem é? Jesus, ele é Deus. Quando Jesus caminhou aqui na terra, era Deus caminhando na terra. Olha a grandeza desse mistério. Quando Jesus caminhou aqui na terra, irmãos, era Deus
caminhando aqui na terra. Jesus, ele é Deus. Deus que desceu do céu. Desceu do céu. O enviado do Pai. Veja, Jesus, ele existe desde toda a eternidade. Então aqui, vamos entender quem é Jesus, por que ele está falando isso, com que autoridade ele fala isso, dizendo exatamente isso. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo no fogo, e será queimado. O Catecismo da Igreja diz que o Evangelho, a Boa Nova, é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Então, se um dia alguém te perguntar o que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Quem são os pecadores? Todos os filhos de Adão. E qual é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Veja, aqui que está, queridos. É preciso termos muita clareza dessa passagem, o que Jesus está dizendo, porque o Senhor, ele quer nos preservar da morte eterna, da condenação eterna da nossa alma. É por esta razão que ele faz essa oração. E por esta razão, ele diz que é preciso permanecer nele, permanecer em Jesus. Amados, lá em Hebreus, capítulo 3, tem uma advertência muito severa, que nós precisamos tomar com extrema seriedade. Hebreus capítulo 3, é difícil dizer quem é o autor da carta aos Hebreus, mas Hebreus no capítulo 3 diz assim: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé. Olha isso. Perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. Olha que advertência. Irmãos, o que a fé nos assegura? A fé nos assegura o quê? A vida eterna. Nos assegura a nossa salvação. Se uma pessoa perde a fé a ponto de abandonar o Deus vivo, ela caminha para a morte eterna. Aqui está o perigo. Então, todo o trabalho do diabo é exatamente para nos afastarmos de Jesus, da sua igreja, perdermos a fé, sermos separados da videira. Aqui é uma luta. Nós estamos aqui nessa vigília de adoração, porque nós conhecemos, nós sabemos
aquilo que nós lemos no Salmo 89, há pouco, a brevidade da vida. A brevidade da vida. Lá em Romanos, São Paulo, ele escreve a Romanos, e diz o seguinte, capítulo 2, Romanos é um livro muito importante. Uns chamam Romanos o Evangelho da Graça. Então, Romanos capítulo 2 diz assim, São Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: ou desprezas, diz assim, tu, homem, que julga os que praticam essas coisas, mas as cometes e também pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas que as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento, irmãos. A bondade de Deus nos convida ao quê? Ao arrependimento. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, olha isso, pessoa obstinada, coração impenitente, nós estamos aqui fazendo penitência, certo? Jejum hoje, sexta-feira, penitência. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E diz aqui, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Olha isso, irmãos. Mas ira e indignação aos costumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Misericórdia, Senhor. Veja aqui, quando Jesus diz para nós permanecermos nele e dar bons frutos, é pensando na nossa salvação. Pensando na nossa salvação. São Paulo escreve, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está, irmãos? João 3,16, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Irmãos, aqui a pergunta: até que ponto eu de fato estou levando a sério a minha salvação? Queridos, nós temos um problema. Nós queremos seguir a Deus, certo? Queremos a santidade, queremos o céu, mas temos um problema. Nós temos dentro de nós uma coisa chamada concupiscência, que é uma inclinação, é uma propensão que todos nós temos para o pecado. A nossa carne, volto a dizer, né? Quando o diabo sai para pescar, ele não precisa de isca, porque a isca já está dentro de nós. Então, nós queremos Deus, mas também queremos a satisfação carnal.
Queremos aqui, né, como diz, aqueles que buscam a glória, a honra e a imortalidade, e isso, como diz Santa Rosa de Lima, fora da cruz não existe outra escada por onde se pode subir ao céu. Se nós queremos tudo isso, a glória, a honra, a imortalidade, mas também queremos as delícias do pecado, não é verdade? Queremos acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Isso é uma luta terrível que se trava dentro de nós, porque a nossa carne, ela grita por satisfação. Ela não só pede, ela grita por satisfação. E nós sabemos muito bem que se nós não nos convertermos, se nós não mortificarmos a nossa carne, nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Nós seremos julgados e condenados. Que está aqui, ó, o justo juízo de Deus, aqui, ó. Mas se pela tua obstinação e coração impenitente vais acumulando ira contra ti, olha só, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, lembre-se de uma coisa, todos nós estaremos um dia diante do juiz, e nós sabemos até onde é que vai ser o juízo final. São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, ele diz que o juízo final, palco do juízo final, será no Vale de Josafá, que fica aos pés do Monte das Oliveiras. O nome Josafá, qualquer um que pesquisar na internet aí, que dá um Google aí, significa juízo de Deus, ou Deus julga, Josafá. Jesus, ele ascendeu ao céu no Monte das Oliveiras, e ele virá, a sua segunda vinda será também no mesmo local onde ele ascendeu, ele vai pôr os pés no mesmo local, e ali vai reunir todos os povos, sairão do túmulo, né? Os povos todos sairão do túmulo, quem estiver morto naquele dia, quem morreu, os que foram cremados, a cinza vai voltar e o corpo vai voltar à sua forma original. E todos serão reunidos no Vale de Josafá. E ali Jesus, sentado no seu trono de glória, vai julgar toda a humanidade. Viu, irmãos? É o que está escrito lá em João capítulo 5. Não é? João capítulo 5, você já leu? João 5. E interessante, né, irmãos? Muitas vezes a gente lê essa palavra e a gente acha assim que é conto de fada. Não, isso aí é só uma suposição, é só uma linguagem, uma figura de linguagem que não vai ser bem assim. Não é verdade? Não é assim, irmãos. Aqui, ó. Olha João capítulo 5, o que fala aqui? Olha o que vai acontecer. Olha, em verdade eu vos declaro, vem a hora, isso é Jesus falando, né? Vem a hora, e já está aí, irmãos. Queridos, por que continuamente nós adiamos a nossa conversão? Por quê? Tem algum problema aí? Por que não largamos esse vício? Por que não rompemos com aquela pessoa que está nos levando para o inferno? Por que não abandonamos o adultério, a mentira, o roubo, o vício, a bebedeira, a farra, a pornografia, toda espécie de falsa doutrina? Por quê, irmãos? Porque na nossa cabeça a gente tem uma eternidade para a gente se converter, não é verdade?
E o diabo ele vai dizendo assim, aproveita, lá no final da sua vida você se converte, não é? Irmão, todos os dias morrem milhares de pessoas e a maioria vai para o inferno, porque nunca se converteu, fez pouco caso da graça de Deus, nunca levou a sério a palavra de Deus. Incrível isso, não é? E a pessoa não percebe que vai ser julgada, terá que prestar contas a Deus da sua vida. Está escrito aqui, ó. Em verdade eu vos digo, vem a hora para todos esses ladrões, esses juízes corruptos, esses governantes ímpios, esses demônios que estão ali governando muitas nações, aprovando a lei do aborto, aprovando toda espécie de perversão sexual. Vem a hora para os ricos avarentos, ricos cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres. Vem a hora para os envenenadores, esses que produzem as novelas, escrevem, envenenam mentes, envenenam corações, emporcalham as famílias, destroem a igreja, destroem a moralidade. Vem a hora, está aqui, ó, vem a hora. Aqueles que, meu Deus, produzem, distribuem a pornografia terrível, vem a hora que serão julgados, e será um julgamento terrível para estes que não se convertem. Vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha isso, irmãos. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Lembra que eu falei no início que nós precisamos entender quem é Jesus? Irmãos, Jesus ele veio a primeira vez numa manjedoura, uma criancinha, foi humilhado, foi vexado, crucificado, foi executado, foi caluniado, amaldiçoado, foi crucificado. Mas a segunda vez, irmãos, ele vem como o juiz e Senhor da história, ele vem como o Rei dos Reis, ele vem com toda a sua glória, com todo o seu poder, e os grandões, os poderosos desse mundo vão tremer igual vara verde nesse dia, né? Vão ver que toda a sua arrogância, sua prepotência, não vai ter valor nenhum. Ah, irmãos, se nós soubéssemos quem é Jesus, quem é Jesus, meu irmão? Você tem noção quem é Jesus? O seu poder, a sua glória, o seu juízo sobre a história. E aqui diz, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aqui, meus irmãos, os mortos aqui também pode representar os que estão mortos pelo pecado. Então, se você está morto neste momento por causa do pecado, dê ouvidos à voz do Filho de Deus e você vai voltar à vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para salvar o que estava perdido, não veio para condenar. Ouça a voz do Filho de Deus, você que está morto pelo pecado, ouça, se converta, volte para o confessionário, volte para a Eucaristia, volte para a igreja, volte para a palavra, e você vai passar da morte para a vida. Lembra da história do filho pródigo?
este meu filho estava o quê? Morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Jesus está dizendo para você agora: filho, volta para a vida, dá ouvidos à minha voz. É o que está escrito lá em Provérbios, né? Vou fazer só aqui um parênteses, Provérbios capítulo 8, viu, amados? O que está escrito lá em Provérbios 8, você lembra? Eu já volto para João 5, mas olha só, Provérbios 8. Vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e o quê? Voltarão à vida. Essa hora já chegou, irmãos? Essa é a hora em que o Evangelho está sendo pregado para a conversão. Amém? Você está ouvindo essa pregação? Você tem que responder essa pregação. O que você vai responder à palavra? Você vai continuar na morte, no pecado, ser condenado? Ou você vai dizer assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero sair da morte para a vida, eu quero me confessar nessa quaresma, quero mudar de vida, abandonar o pecado, quero voltar para a igreja. É o que está escrito lá em Provérbios capítulo 8, é um dos livros sapienciais, né? Diz assim, Provérbios 8: e agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos, ouvi minha instrução, para serdes sábios, não a rejeiteis. Irmão, a pessoa nécia é aquela que fecha os ouvidos à sabedoria de Deus, porque ela se condena. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais da minha casa. Nós não estamos aqui velando a porta aqui do sacrário, irmãos, ouvindo a palavra? Pois, olha isso aqui: pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor, mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. Misericórdia, Senhor. Irmãos, o problema também é que nós ouvimos a palavra, ouvimos as homilias do padre, do sacerdote todo domingo, mas nós não nos convertemos. Entramos na igreja e saímos a mesma pessoa. Que sentido tem isso? É o que está lá em Jeremias, capítulo 7, diz assim, olha só, Jeremias capítulo 7, diz assim: roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal. Quem é Baal hoje? É o dinheiro, não é verdade? Baal não é o dinheiro? Não é o sexo? Não é o poder? As pessoas não queimam incenso hoje, esses três grandes Baais: o dinheiro, o sexo e o poder. Todas as desgraças que há no mundo não é por causa do dinheiro, não é por causa do poder, não é por causa do sexo, irmãos? Não é por causa disso? Ofereceis incenso a Baal e procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois, a pessoa faz tudo isso, e depois vindes apresentar-vos diante de mim, diante de mim, nesta casa em que foi invocado o meu nome, aqui na igreja, e exclamais: estamos salvos,
não é? Hoje tem essa falsa misericórdia, está todo mundo salvo, né? Antigamente se pregava, entrai pela porta estreita, né? Porque apertado é o caminho que conduz à salvação, estreita é a porta. Hoje, o que é que se prega hoje? Largo é o caminho que conduz à salvação, né? Inverteram. Está todo mundo salvo. A gente pode roubar, matar, cometer adultério, prestar falso juramento, oferecer incenso para o dinheiro. E depois a gente vem aqui na igreja e diz, estamos salvos, não é? Para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos, esta casa, em que me foi invocado o meu nome? Você sabe que dentro da igreja está cheio de ladrão também? Sabia disso? Porque não estão roubando não a homens, estão roubando a Deus. Não pagam mais o dízimo. Aqui em Balneário, então, está cheio de ladrão que não paga mais dízimo. Onde é que está o dízimo de todos os apartamentos que são vendidos aqui em Balneário? Que são milhares. Onde é que está? De todo o comércio, dos milhões de reais que circulam aqui nessa cidade, onde é que está o dízimo? Aí o padre tem que fazer polenta com galinha, tem que fazer cuca, tem que fazer rifa para pintar a igreja. E onde é que está o dízimo, irmãos? Onde? Uma cidade riquíssima como Balneário. Balneário Camboriú, todo mundo se orgulha, os maiores prédios. Mas cuidado, pode ser que Jesus diga, tu Cafarnaum, tu acha que tu vai ser levado ao céu, serás precipitada no inferno? Balneário, cuidado, tu que achas que vai alcançar o céu, tu pode ser precipitada no inferno, porque no dia do juízo, irmãos, que obras essa cidade vai apresentar a Deus, que boas obras, que bons frutos essa cidade vai apresentar a Deus, que foi feito desses milhões de reais, bilhões que circulam aqui, foi usado para quê? Para a prostituição, para as drogas, para as mentiras, para as falsas religiões, para as sociedades secretas. Tem uma capela aqui em Balneário que está sendo construída há mais de 20 anos e não terminaram ainda. Dá para acreditar um treco desse? Enquanto prédios de 100 andares brotam do dia para a noite, apartamentos de 60 milhões. Misericórdia, Senhor. Irmãos, nós deveríamos levar um pouquinho mais a sério a palavra de Deus. Aqui, ali voltando para João, capítulo 5, né? João capítulo 5 diz assim, que eu comecei a ler antes, ocasião da segunda vinda de Jesus. Olha, pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha só, ele conferiu o poder de julgar porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, olha só de novo, vem a hora. Irmão, você já pensou no dia da sua morte?
Vem a hora, irmão. Vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, olha isso, sairão deles ao som da sua voz, da voz de Jesus. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados, irmãos. Quaresma é um chamado de Deus a uma conversão, uma metanoia. Eu preciso dar ouvidos à voz de Jesus. Lembra? Aqui, olha, não esqueça você que está numa vida de vício, de pecado, de prostituição, de adultério, de bebedeira, de tudo que é errado, tudo aquilo que é do demônio mesmo. A Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. É difícil dizer isso, mas todo pecado que eu cometo conscientemente, deliberadamente, voluntariamente, é um pacto com o demônio, porque a Bíblia diz: todo aquele que peca é do demônio. E todo pecado tem uma raiz de desobediência, e é o demônio que diz ali, fez exatamente o que fez com Adão e Eva, fez com que eles desobedecessem a Deus e dessem ouvido ao pai da mentira. Então, a mesma coisa acontece hoje. Todo pecado tem uma raiz de desobediência. Eu suspeito de Deus, Deus está querendo reter algo, me privar de algo bom. Então, para ter acesso a esse gozo, eu preciso desobedecê-lo. Certo? Isso é a mentira. E aí a gente considera o gozo do pecado mais importante do que a vida eterna. Aqui que está a fé, meus irmãos, porque fé, irmãos, é exatamente crer na maior promessa de Deus, a vida eterna. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, certo? E quando Cristo aparecer, também nós apareceremos com Ele na glória. E aqui que está, amados, quando Jesus diz assim, permanecei em mim, Ele está querendo justamente nos garantir a nossa entrada na glória de Deus, na glória de Deus. O Senhor, Ele deu a sua vida por nós por amor, irmãos, unicamente por amor. Aqui que está o que é uma pessoa que se condena, uma pessoa que rejeita o amor de Deus e opta em amar o mundo, não é? Por isso que São João lá João escreve, ele diz assim: não ameis o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo.
Ele escreve aqui: não ameis o mundo. Aqui é o grande desafio nosso na quaresma, né? Porque, aqui, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Agora, olha isso aqui. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Permanece para sempre. E aqui está o grande desafio, porque para nós, o que é, como é que diz o pessoal? Que seja eterno enquanto dure. Não é isso aí que a gente ouve por aí? Que seja eterno enquanto dure. Mas não é assim. O mundo passa, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente, irmãos. E aqui, a palavra de Deus, ela, todo o tempo, ela quer nos lembrar disso, que a vida eterna, né? A vida eterna, o tempo todo, a vida eterna. A vida eterna. Se pegar tudo, fala sobre a vida eterna e a necessidade da conversão para nós entrarmos na vida eterna. Isso, claro, irmãos, é duro para nós, porque para nós a vida eterna é o quê? É eterno enquanto dure, não é verdade? E aí o diabo ele vem e diz assim: não troque o certo pelo duvidoso. O certo é tudo que a gente vê, toca, saboreia, experimenta, né? E o duvidoso é a vida eterna. É o céu, é a glória de Deus. É aqui que entra a fé. Certo? Aqui que entra a fé, porque Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Irmãos, se perder a sua alma. E claro, se eu viesse aqui falar sobre o poder da mente, falar sobre prosperidade infinita, né? As pessoas pagariam aqui R$1.000 e estaria cheia essa igreja, né? Nós estamos aqui hoje, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, não é? Para ouvir o quê? Para ouvir o quê, irmãos? Para ouvir aquilo que é para nós, que a nossa carne não gosta de ouvir. O que a nossa carne não gosta de ouvir? Aqui, ó, se a tua mão for para ti ocasião de queda, Marcos, né, capítulo 9, corta! Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o. Melhor te é entrares coxo na vida eterna, do que tendo 2 pés seres lançado à geena do fogo inextinguível.
onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que tendo 2 olhos seres lançado na geena de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Irmãos, quem é que gosta de ouvir isso? Você já ouviu isso aqui na novela? No Fantástico, nos filmes de Hollywood? Já ouviu isso, irmão? Netflix, já ouviu? Mas o fato, meus irmãos, que quem está falando isso aqui é Jesus, é o Deus que desceu à terra, aquele que tem a última palavra, aquele que é o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que não mente. Jesus não mente, meus irmãos. Queridos, Deus não nos destinou a ira, mas nos destinou a salvação. E nós temos que fazer todo o possível, todo o esforço possível para não perdermos o nosso lugar no céu. Eu estou terminando de escrever um livro agora chamado Céu ou Inferno. E lá eu coloco a visão de muitos dos santos. E olha, é de arrepiar os cabelos, viu? O que eles viram sobre o céu, sobre o inferno. Amados, o céu é um gozo que excede qualquer gozo que possa haver aqui nessa terra. A Bíblia fala de delícias eternas à vossa direita, fala de torrentes de delícias, e que vai durar toda a eternidade. Toda a eternidade. Você tem uma ideia, no céu nós seremos divinizados. Seremos o quê? Divinizados. É algo que supera tudo aquilo que a inteligência humana pode entender. Os cenários, os palácios, as comidas celestiais, as frutas, as músicas, é algo que por toda a eternidade sempre será algo novo, algo inaudito, inefável, maravilhoso. É igual um mistério. O mistério, quanto mais você penetra no mistério, você o adentra, mais ele se dilata. Igual um leque, né? O céu é assim. Quando você acha que viu tudo, aí é que ele se abre mais ainda. Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão inefável, que nem mesmo uma eternidade é suficiente para nós o conhecermos. E esse conhecimento de Deus é o gozo. É um gozo que excede qualquer outro gozo. É isso que Deus tem preparado para nós, irmãos. E o diabo ele é tão rasteiro, tão baixo, que ele chega a convencer as pessoas assim: olha, não quero ir para o céu, quero ir para o inferno porque o céu é muito chato, né? Já ouviu isso?
Tem uma história, né? Uma história, vou contar aqui, o sujeito chegou às portas do paraíso lá e aí São Pedro diz, seja muito bem-vindo, né? Pode entrar na glória de Deus. Mas ele vacilou e disse, Pedro, eu queria, antes de entrar no céu, eu queria dar uma volta no inferno, só para tirar uma dúvida. Bom, se é esse o teu desejo, pode ir. Aí ele foi lá no inferno, foi recebido por Satanás com pompas e honras e paradas, e muita orgia, muita bebedeira, muita farra, droga, gozo sem fim, gozo carnal, festa sem fim, e carrões, e tudo que você imaginar. Ele voltou imediatamente para Pedro, Pedro, tchau, encontrei o meu lugar na eternidade. Quando chegou lá no inferno, bateu na porta, a hora que ele abriu, os demônios arrastaram ele para o tanque de fogo, e a diabada já começou a espetar ele, e a retalhar, e a jogar, e os vermes começaram a tomar conta dele, morder, os demônios arrancar o coração dele, enfiar tudo que é tipo de barra fervendo. E ele diz, diabo, meu Deus, eu tive aqui há pouquinho e era só festa, era só orgia, era só tudo de bom. E agora, não, o diabo, não, meu amigo, é que você veio como turista, mas é assim que nós tratamos os residentes. Queridos, pensa na possibilidade de você sermos condenados ao fogo do inferno. É uma possibilidade real, irmão. Lembra de São Francisco, o santo que é querido de todos nós? No fim da sua vida, já tinha 5.000 frades na congregação. Infelizmente, muita gente ouve umas pregações aí dos franciscanos que, olha, muito respeito, amo, mas marxismo, né? Mas São Francisco daí diz, o senhor é um santo, né? São Francisco diz, olha, eu ainda posso me perder. São Francisco. Queridos, o que está faltando dentro da igreja hoje? Seriedade. Está faltando o quê? Seriedade. As pessoas estão vindo para a igreja como viessem para um clube. Não vêm para ouvir a palavra e se converter e mudar e começar a colocar os seus dons, o seu dinheiro a serviço de Deus. Não vem ali para passatempo. Desfile de moda. Meu Deus, aqui no litoral principalmente, as pessoas vêm peladas dentro da igreja, peladas, trajes sumários, é profanação, terrível, terrível, a profanação, vestes indecentes. E ninguém fala nada, né? Aí, eu já arrumei brigas feias por causa disso. Tem até uma conhecida minha, que a gente frequentou a Renovação Carismática há muito tempo, depois ela se desencantou comigo, porque onde está o Celso, ali tem confusão. É mais ou menos isso mesmo. Porque não dá para aceitar, né, meus irmãos? Não dá para aceitar o que está acontecendo.
Está faltando o temor de Deus. Sabe qual é o problema do mundo hoje? O problema das famílias, o problema da igreja. Falta temor de Deus. Temor de Deus. Saber quem eu sou e saber quem Deus é. Saber que eu sou um mortal, eu sou pó, eu sou cinza. Quarta-feira de cinzas não foi 2 dias aqui, agora? 2 dias passados? Lembra-te que és o quê? Pó e cinza. Viestes do pó e do pó tu, mas nós nos achamos deuses, né? Sereis deuses. O diabo continua mais vivo do que nunca, né? Sereis como deuses. E os homens estão acreditando, né? Eu sou Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho inteligência, eu tenho beleza, eu tenho força física. E não sabe que vai para debaixo da terra. Está faltando o temor de Deus, meus irmãos. O temor de Deus me mantém próximo de Deus. Me mantém na obediência, naquela reverência, no serviço de Deus. O temor de Deus me faz lembrar que eu vou morrer e que eu serei julgado e que vai ser aberto o meu livro da vida, que eu terei que prestar conta do meu dinheiro, dos meus talentos, das minhas palavras, da minha maneira de vestir. Amados, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com os meus talentos, com a minha capacidade de persuasão? O que eu estou fazendo com os maravilhosos recursos tecnológicos que estão nas nossas mãos hoje? Irmãos? Com a televisão, internet, celular, o que eu estou fazendo com tudo isso? Hoje todo mundo quer ficar rico, não é verdade? É o desejo de todo mundo, quero ser rico. Mas eu quero ser rico para quê? A gente sabe para que as pessoas querem ser ricas. Primeira coisa, comprar um apartamento para amante, né? Não é verdade? Depois comprar uma lancha para fazer orgias em alto mar. Os ricos não fazem isso? Não é isso que os ricos fazem? Pergunta para eles, eles vão responder. É isso que eles fazem. Depois é comprar uma adega, colocar 10 mil garrafas de vinho, ficar enchendo a cara dia e noite. Ou viajar para Miami, trazer 50 caixas de uísque, encher a cara dia e noite. É comprar uma fazenda, comprar 300 carros e eu tenho, para manter todo esse patrimônio, não tenho mais tempo para oração, não tenho mais tempo para a igreja, não tenho mais tempo para retiro, não tenho mais tempo para a palavra de Deus, porque eu tenho que manter o meu patrimônio, eu tenho que aumentar o meu patrimônio. Não é verdade? Não é assim, irmãos? Porque, meu Deus, eu tenho que aproveitar, tenho que viajar todos os países do mundo, tenho que comprar tudo que está aí, né? Eu não preciso mais só de 2 pares de calçado, eu tenho que ter 500 pares de calçado, 500 bolsas, 500 pares de tênis, não é assim, irmãos? Não é isso que os ricos fazem? E 500 amantes, né? Ou amantes. Por isso que Jesus diz, ai de vós ricos, né? Ai de vós ricos. Eu gostaria que não fosse assim, certo? Eu não estou falando aqui contra a riqueza, certo? Porque para ter distribuição de riqueza, precisa haver geração de riqueza, correto? Não sou contra a riqueza, sou a favor. Produção de riqueza, empreender, ótimo. E é justo que a pessoa que trabalha, que empreenda, que ela
colha os frutos do seu trabalho. Mas a maioria, quando fica rico, meu irmão, esquece completamente as coisas de Deus. Raras exceções. Eu falo isso porque talvez um sujeito aí, uma pessoa ouça e se converta, né? Eu não sei. Não sei. Gostaria que fosse assim. Mudasse de vida. O fato, meus irmãos, é que a vida passa. A vida é breve, queridos. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Hoje estava conversando com uma pessoa na rua, fui levar uma pessoa muito querida minha para almoçar, uma senhora idosa. Enquanto isso, estava conversando com uma pessoa e comecei a evangelizar a pessoa, e ele falou assim: puxa, eu tenho depressão, mas não me falta nada, eu tenho filhos maravilhosos, tenho um apartamento, tenho isso, tenho aquilo, mas tenho depressão. Aí ele disse: está faltando algum gatilho, né, para mim, para trazer felicidade. Eu falei assim: meu irmão querido, dentro de você, dentro de nós, existe um buraco do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse buraco. Disse: olha, volta lá para a tua cidade, procura um grupo de oração, porque ali você vai conhecer a paz, a alegria, a liberdade. Deus vai curar a raiz dessa tua depressão, e você vai experimentar o amor de Deus. E ele agradeceu. Amados, para Deus não existe nada perdido. O Senhor, Ele só pensa em nos amar, Ele só pensa em nos fazer bem, nos favorecer, só pensa em nos dar coisas boas, e até mesmo quando nos nega alguma coisa, é para o nosso bem, o que para a gente é difícil de entender, né? Mas é para o nosso bem. Mas na hora certa ele vai nos dar tudo aquilo que é bom para nós, na hora certa. É uma questão de fé, queridos. Nós temos aqui, por exemplo, o Senhor diz: não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Nós somos hoje uma geração de preocupados, né? Não é? Uma geração de preocupados. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Agora digo uma coisa, viu, queridos? Comece a viver pela fé. A fé, ela é a chave que abre todas as portas, viu? Começa a viver pela fé.
fé em Jesus, fé na palavra, fé no magistério da igreja, fé na tradição da igreja. Começa a dar crédito, irmão. Começa o que? A dar o quê? Crédito. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus não é homem para mentir. Você pode colocar tua inteira confiança nessa palavra, que tudo que Deus promete, Ele cumpre fielmente. Viu, irmãos? O segredo é viver pela fé. Se você vive pela fé, meus irmãos, você pode passar por graves tormentas, angústias, até uma extrema aflição, mas o Senhor vai te favorecer. O Senhor não vai te abandonar. Jesus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. A Bíblia diz que a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria volta pela manhã. Depois da tempestade vem a bonança. Pode chover 40 dias e 40 noites, mas no 41º o sol volta a brilhar. Irmãos, você tem Jesus, você não está abandonado. Você tem Jesus, você está seguro. Teu barco nunca vai afundar. Tudo você vai vencer, tudo vai dar certo. Mas, irmãos, é preciso viver pela fé. Não, viver pela fé é viver servindo a Deus, acreditando nas suas promessas. Deixar de servir o diabo, deixar de ser escravo do pecado. Viver pela fé é morrer para o pecado, é entregar as rédeas da vida nas mãos do Espírito Santo, queridos. Você está disposto a isso? Nessa quaresma? Jesus disse: tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Esta glória, ela é em todas as áreas da nossa vida, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, nos meus empreendimentos, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu empreender. Tu verás a glória de Deus. Digo uma coisa para você: dobrou o sofrimento, dobra a oração, certo? Dobrou o sofrimento, dobra a oração, porque a graça será não só dobrada, será triplicada. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Como é que a gente resiste ao diabo? Usando das armas defensivas e ofensivas, certo? Que a gente conhece muito bem lá em Efésios, né? Não pense que você vai dizer assim para o diabo: o diabo, você fica aí no teu canto, eu fico no meu, eu não mexo contigo e você não vem me atormentar. O diabo não vai aceitar esse acordo. Por isso que mais do que nunca, amados, nós temos que praticar aquilo que está lá em Efésios 6, que todos nós conhecemos muito bem, né? Aqui, esse é um programa para quaresma, viu? Efésios 6, até a comunidade javenice lá do Tatá adotou essa passagem, né? Uma comunidade maravilhosa. Nós estivemos lá há pouco, a javenice, lá em Pouso Alegre, Minas. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos do Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Eu sempre digo o seguinte,
é muito fácil a gente vencer a tentação, é ou não é? Quando a gente não está sendo tentado, certo, irmãos? Mas aqui, por isso que, para que vocês possam resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Se a gente pudesse olhar o que acontece agora no mundo espiritual, é um negócio absurdo, irmãos. A guerra que se trava aqui, no mundo espiritual, é diabo tomando porrada de anjo aqui, que é bonito de ver, viu? Tomando laçada nas costas, né? É o anjo, os anjos do Senhor dizendo para a diabada: nos pequenos dou de prancha, nos grandes eu dou de talho, né? Porque nós estamos aqui em batalha espiritual aqui, diante do Senhor, nessa vigília, e está acontecendo uma guerra aqui nos ares. Olha, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Irmãos, tem dias que são maus para nós, não são? E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever, irmão. Aí que está. Nós temos que ser o quê? Inabaláveis. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, irmãos. O corpo revestido com a couraça da justiça. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é o quê? A palavra de Deus. Amém? Irmão, uma pessoa que não conhece a palavra, ela fica vulnerável a qualquer outra palavra que não a de Deus. Aí ela cai nas mentiras do diabo, nas trapaças dos homens, que ela não conhece a palavra que liberta. Toma a decisão nessa quaresma, irmãos, de você dobrar o teu tempo de oração, dobrar o teu tempo da leitura da palavra, se confessar, Eucaristia, vigílias, adoração, jejum, retiros, leitura espiritual, pregação, rosário de madrugada, seja o que for. Porque isso vai produzir o quê? Frutos. Isto é o quê? É cumprir aquilo que Jesus nos diz lá: permanecei em mim. E aí vocês vão produzir o quê? Muitos frutos, meus irmãos. E frutos serve para quê? Para você saborear. Amém? Aí vocês vão produzir muitos frutos. O Senhor está dando uma dica aqui. Fruto é para saborear. Queridos, nós temos essa oportunidade de tomarmos uma decisão firme. A palavra de Deus diz aqui em Amós: buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem? Sabe o jogo de xadrez? Você mexe uma peça aqui, o adversário mexe outra peça, mas Deus já vê o checkmate. Certo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus, meus queridos, nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Querido Jesus, nós tomamos a decisão essa noite. Tu nos convidaste, Senhor, na Tua palavra, permanecer em mim, Senhor. Essa é a nossa decisão, Jesus. Nesta quaresma, nós queremos nos aproximar ainda mais de Ti, Senhor, para produzir ainda mais frutos, frutos de santidade, frutos de salvação. Tu não mentes jamais, Jesus. Aqui, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Senhor, essa é a nossa decisão. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo agora, Senhor. Sobre cada pessoa que me vê, me ouve na internet, sobre todos nós, sobre o mundo inteiro, sobre a nação brasileira, sobre a igreja, sobre nossas famílias. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Eu peço que o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, destrua todo o mal, todo o laço do demônio, toda suspeita contra vós, toda impiedade, toda impenitência, toda obstinação. Eu clamo o poder da Tua cruz, Senhor, onde Tu destruístes o império de Satanás. Destrói, Senhor, toda obra do demônio em nossa vida, toda mentira que nos aprisiona ao vício, ao pecado, às falsas doutrinas, que nos mantém afastado da vida de Deus, que nos torna ramos secos destinados a ser queimados, Senhor. Eu clamo o poder do Teu sangue, Jesus, o poder do Teu nome. Livra-nos, Senhor, de toda divisão interior, toda inquietação, perturbação. Livra-nos, Senhor, de todo laço do diabo, Senhor. Nós queremos viver como homens livres, Senhor, livres para Te amar, Te adorar, Te servir, empreender grandes coisas pelo Teu reino, Senhor. Dá-nos saúde, Senhor. Eu peço saúde perfeita agora para cada pessoa que me ouve. Destrói toda doença, Senhor, câncer, diabetes, toda doença nervosa, depressão. Destrói toda a raiz dessas doenças, Senhor. Destrói todo o mal, Senhor, que de alguma maneira possa estar gerando adversidade, obstáculos. Livra-nos do mal, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Senhor, a porta que Tu abres, ninguém fecha. A porta que Tu fechas, ninguém abre. Eu peço agora essa noite, Senhor, abre toda a porta de bênção, de graça, de luz, de verdade, de santidade. Fecha toda a porta de maldição, de pecado, de más companhias, de falsas doutrinas. Senhor, nós queremos nos refugiar nesse momento no Teu sagrado coração. Amado Senhor, nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos e submetemos agora, Senhor, a nossa humana vontade, a Vossa divina vontade, para que a Vossa divina vontade tudo governe em nós, Senhor. Nós renunciamos agora, Senhor, a Satanás, suas mentiras, as suas ciladas. E, Senhor, conforme Tu dissestes em João 5, no momento em que ouvirmos a Tua voz, Senhor,
nós passaremos da morte para a vida. Eu peço essa graça a cada pessoa que me ouve agora, Senhor, que dando ouvidos à Tua voz, saia da morte para a vida, Senhor. Saia do reino das trevas para o reino da luz. Saia do inferno, Senhor, e entre no céu. Amado Jesus, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Eu peço a vossa proteção, a vossa intercessão, Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe. Eu peço, Mãe, intercede por nós. Intercede para que sejamos salvos, para que nenhum de nós se perca. Intercede, Mãe, para que toda a obra do diabo seja aniquilada, destruída, debaixo dos pés do Teu Filho Jesus. São José, tem compaixão de nós, Tu que és o terror dos demônios, Tu que mandas no céu, São José, socorre-nos em nossas necessidades. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, intercedei por nós, mas acima de tudo, Senhor Jesus, dá-nos a vitória, Senhor. Dá-nos a vitória, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.